De acordo com uma matéria do site Correio Brasiliense, 250 mil pessoas desaparecem por ano. Acredita-se que 40 mil sejam menores de 18 anos e dentre esses, cerca de 10 a 15% sumam misteriosamente. Você já parou pra pensar que você pode ser uma dessas pessoas? Será que você não desapareceu? Será que a pessoa com quem você está, sua mãe, seu pai, na verdade não te sequestrou e você não faz a mínima ideia disso? No meu caso eu sei que não, todo mundo diz que eu sou parecida com a minha mãe. Não sei, ó. Muitas pessoas desapareceram porque morreram e ninguém achou o corpo. Pode ter sido um assassinato. Ou talvez você seja uma senhora chamada Joyce Carol Vincent, que morreu e somente 3 anos depois é que foram achar os restos dela. Ela estava assistindo televisão e quando os caras chegaram em casa, na casa dela lá, a televisão ainda estava ligada. Isso porque ninguém sentiu falta dela. Imagina. Que pena. Imagina você morrer e ninguém achar o seu corpo porque ninguém sentiu sua falta. Meu Deus. E lá bem se vê que a conta de luz não é cobrada, né? Só pode. 3 anos sem pagar, fica aqui 2 meses em São Paulo sem pagar pra você ver. Pra ver se não corre. Mas antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um vídeo nesse dia frio que tá aqui em São Paulo. É por isso que eu estou coberta. Eu vou me cobrir também. Eu vou ser besta nada. Eu sou o Will. E eu sou a Carol. E também queremos dar uma dica pra você. Talvez você seja uma pessoa que ou se perdeu, ou talvez tenha perdido alguém da sua família, tá? Então, caso você tenha perdido alguém, não espere 24 horas pra ir relatar na polícia. Uma coisa que você tem que fazer, antes de tudo, é tentar ir em todos os lugares possíveis onde você acha que a pessoa poderia estar. Se você não conseguir pensar em mais nenhum lugar onde ela possa estar, aí sim, você vai na polícia. Mas não importa se já passou 24 horas ou não. Pode ter sido menos, sei lá, 2 horas. Você já visitou todos os lugares possíveis? Vai na polícia. Leva todas as informações dessa pessoa. Leva o quê, meu bem? Leva uns documentos, se você tiver com o documento dela, Isso. uma foto, é importante. Você não pode também deixar de descrever a pessoa, dizer como que ela estava vestida e também não pode deixar nenhum fato que possa ser interessante em relação ao sumiço dela. Por exemplo, se for uma pessoa que tem Alzheimer. Diga que ela tem Alzheimer. Diga Se que ela você tem brigou Alzheimer. com a pessoa, diga que você brigou com ela. Não vai falar, não, porque eu briguei com a pessoa, talvez ela desaparecer, eles vão querer me prender. Não, dane-se se eles prenderem você. Eles não vão prender. A não ser que você tenha sido o assassino ou sequestrador. Aí sim, nesse caso, eu não sei o que você está indo fazer na polícia. Mas, tá bom? Então, já deixar isso bem claro. E também nós dois vamos deixar alguns links aqui na descrição. Caso você seja uma pessoa desaparecida e esteja tentando achar os seus pais, ou caso você seja o pai, familiar, amigo de uma pessoa desaparecida e esteja querendo declarar que ela desapareceu para ter um meio de conseguir achar ela além das formas policiais, tá? Tem um link aqui na descrição. Vai lá checar, tá bom? Beijo. Espero que a sua agonia seja liberada, que você consiga achar ou se achar, tá bom? Vamos lá. Uma pessoa desaparecida pode ser considerada morta entre 7 e 10 anos depois que ela desapareceu, exceto em alguns casos quando a pessoa é menor de idade. A morte presumida só pode ser decretada 5 anos após a data em que o menor se tornaria maior, ou seja, em que ele completasse 18 anos de idade, exigindo-se um decurso mínimo de 10 anos. Assim, se o menor desaparecer com 16 anos, só se poderá decretar a sua morte quando completar 26 anos. Ou seja, se você desaparece quando é menor de idade, você tem no mínimo 10 anos para ser declarado como morto. Mas isso é aqui no Brasil. Em outros lugares, como por exemplo no Reino Unido, é diferente. Com apenas 7 anos depois que a pessoa tiver desaparecido, ou o menor tiver desaparecido, ele já pode ser declarado como morto. É o caso, por exemplo, da Madeline. Você conhece o caso dela? Ela desapareceu enquanto estava dormindo no quarto e seus pais estavam jantando no restaurante do próprio resort onde eles estavam. A cada 20 minutos, os pais subiam para ver se estava tudo bem. Numa dessas idas, um dos responsáveis subiram até o quarto e perceberam que ela não estava lá. Apenas seus 2 irmãos que estavam dormindo no quarto. O que é muito estranho, né? Por que os 2 irmãos teriam continuado lá e só a Madeline teria sido levada?
Algumas pessoas dizem que viram um homem carregando uma menininha, mas acharam que era filha dele. Mas na verdade ninguém tem certeza sobre isso. Esse homem nunca foi achado e nem mesmo a menina nunca foi achada. Então pode muito bem ser uma menina qualquer e um cara que realmente seja o pai dela, né? Ninguém sabe. Até hoje, ela não foi declarada como morta, simplesmente porque os pais dela não querem declarar ela como morta. Se ela estiver viva, hoje ela tem 17 anos e o rosto dela seria mais ou menos como esse daqui. Você conhece alguém com essa aparência? Ligue para a polícia. Pode ser a Madeline, Pra você ter uma ideia, já fazem 14 anos que essa menina desapareceu. E agora a gente te deixa com um questionamento. E se seu sequestrador tivesse trazido ela pro Brasil? E se ela vivesse muito bem com ele e achasse que ele fosse o pai dela? Talvez ela tenha esquecido até a língua materna dela, e talvez se o cara for um brasileiro, sequestrador, talvez ela só fale português. E talvez ela esteja olhando vídeos sobre pessoas desaparecidas no YouTube. E talvez, vendo os vídeos, ela viu esse vídeo e resolveu clicar. E agora ela acabou de ver o rosto dela aqui, ó, como ela seria hoje, agora, nesse momento. Você consegue imaginar qual seria a reação dela? Como você reagiria, meu bem? O que você faria se você olhasse um vídeo e tivesse lá o seu rosto dizendo que você tá desaparecida? Fazer um escândalo, porque eu sou expert em fazer um escândalo. Mas assim, você ia contar pra sua família, você ia questionar sua mãe, seu pai, sei lá? Eu acho que não. Eu acho que eu tentaria encontrar a minha família biológica. Quando eu encontrasse, por exemplo, sendo nesse caso de sequestro, sabendo que eu fui sequestrada, eu iria encontrar os meus pais biológicos e sumia no mapa. Ia pra minha família biológica. Agora, se por exemplo, eu descobri que eu fui, por exemplo, adotada, eu questionaria. Porque se minha mãe biológica não quer me ver, ou se ela não tinha condições de me criar nesses casos. Mas em caso de sequestro, eu acho que eu procuraria a família biológica e metia o pé. Deixava só um número pra ele me ligar e explicar por que ele me sequestrar. Oxe, eu no meu caso, eu acho que eu ia ter tipo, uma crise muito grande, sabe? Porque imagina, eu amo muito a minha mãe, meu pai, minha irmã. Se eu descobrisse que eles me sequestraram, sei lá, não sei o que seria da minha vida a partir dali. Mas eu tentaria ao máximo me manter calmo, pra não demonstrar nada. E assim que eu tivesse a oportunidade, eu iria na polícia e falaria, olha só, eu tô com suspeita de que me sequestraram e a minha família é tal, pessoa tal. E aí sim, eles investigariam, né? Eu tentaria o máximo possível não deixar claro pra minha família que eu tinha descoberto alguma coisa, porque vai que não é verdade, vai que eles não me sequestraram, eu não sei, então, sei lá. Mas eu acho que eu procuraria a família biológica, e se eu encontrasse eu iria embora. Por quê? Porque se eu vivesse bem com a pessoa que eu achei que a vida toda fosse meu pai biológico, eu não iria querer prejudicá-lo. Sabia que isso acontece com pinguins? Sério? Eles são sequestrados? Sim. Eles têm uma época do ano em que eles vão chocar o ovo. Então o ovo... gente, isso é sério. Ela tá empolgada com isso, vai? Pode ir. Tem um documentário sobre isso. Eu vou pesquisar, o Will vai pesquisar o nome e vai deixar o nome aqui embaixo. O que eu vou pesquisar? Você que sabe do documentário. O Will vai deixar aqui embaixo. Eu pesquiso e ele coloca. Tá. Eles vão... A pinguim fêmea bota o ovo e pra chocar, eles ficam passando o ovo pro macho e pra fêmea. Só que em determinado momento, quando eles percebem que o ovo está prestes a chocar, a pinguim fêmea sai e vai pescar pro filhote nascer e já comer. E fica só o pai com o ovo entre as patinhas pra chocar. E ela sai. E quando ela volta, alguns ovos não aquecem o suficiente. E aí eles abrem o ovo e o pinguim já está morto. Nossa. E aí, eu quero muito saber onde vai parar essa história. E é sério. E elas sempre voltam pro mesmo pinguim, tá? Elas não, pega qualquer um que esteja. Não, é sempre o mesmo pinguim. É tipo como se fosse um ser humano. Você sabe quem é seu namorado, quem é seu marido, sabe? E elas sempre voltam. E aí, se o pinguim nasce morto e eles veem todos aqueles casais indo com seus filhotinhos pra outro lugar, porque o lugar eles que eles sequestram os pinguins. Eles saem correndo, dá pra ver na filmagem. E aí eles saem correndo, pegam o pinguim e vão embora. Os pinguins
filhotinhos, né? Eles são pequenininhos. Eles não sabem que eles foram sequestrados. Meu Deus. E aí você vê uma relação de carinho entre um pinguim filhotinho com o pai que sequestrou eles. É muito bonitinho de ver os pinguins demonstrando esse carinho, mas que é verdade que eles sequestram, é verdade. Por que ela sabe disso? Só Deus sabe. Só sei que agora... Uma aula de biologia. Agora eu tenho que achar um documentário e deixar aqui no link na descrição, porque ela disse que eu vou ter que deixar. Não, eu procuro e você coloca, tá bom? Obrigado, pelo menos. Se não tiver na descrição, é culpa dela. Se tiver na descrição, daí é mérito meu, tá bom? Vamos lá. Talvez a gente nunca vá saber qual teria sido a reação dela. Afinal de contas, a gente não sabe se ela tá viva. Só que houveram pessoas na história que descobriram sobre a sua própria morte. Pessoas que viram nos jornais a notícia de que elas tinham morrido. Então, como você acha que você reagiria caso você descobrisse que você morreu? Tem duas histórias bem interessantes que eu separei. Uma delas é de um cara chamado Alfred Nobel e a outra é de Marcus Garvey. Nobel foi o inventor da dinamite e ele fez muito dinheiro com isso. Ele não só fez a dinamite, como ele também ganhou muito dinheiro com outras coisas bélicas, né, com armas que ele vendia. Só que em 1888, o irmão dele, Ludwig Nobel, morreu. Porém, os jornais da época meio que celebraram a morte do Alfred. Eles até colocaram mensagens nos jornais dizendo: o vendedor da morte morreu. Então imagina, você acabou de perder o seu irmão, você vai ler o jornal e tem lá gente celebrando que você morreu, praticamente. Então quando ele viu aquilo dali, quando ele percebeu qual seria o legado dele, ele pensou: não, eu vou mudar. E então, quando ele finalmente morreu, ele deixou todo o seu dinheiro para celebrar a vida. E aí, sabe o que aconteceu? Foi criado o Prêmio Nobel. É justamente esse cara. O Nobel vem de Alfred Nobel, o cara que inventou a dinamite. Hoje tem um dos prêmios mais conhecidos mundialmente, né? Nobel da Paz, Nobel da Ciência, Nobel de sei lá o quê. Interessante, né? Uhum. Mas agora tem outra história. Em relação a Marcos, que era um jornalista jamaicano, ele sofreu um derrame. E o jornal publicou que ele havia morrido sem dinheiro, sozinho e sem popularidade nenhuma. Tadinho. Só que ele estava vivo. Quando ele acordou e viu essa notícia, ele teve outro derrame e acabou falecendo. Não é pra gente estar rindo, mas chega a ser cômico até, né? Ironia, né? É irônico. Tadinho. Mas olha só, a gente sempre pensa no caso da mãe procurando seu filho, dos pais procurando um filho desaparecido. Mas você já pensou em uma criança desaparecida procurando seus pais? Como deve ser do ponto de vista, né? Como a gente falou, e se a Madeline reaparecesse agora, se ela estivesse viva, o que ela faria para achar os pais dela? Afinal de contas, eles moram provavelmente em um lugar muito diferente de onde ela mora. Então, o que ela faria? A gente tem o caso de uma senhora de 46 anos chamada Simone Aparecida Lopes Garcia. Ela desapareceu no dia 7 de abril de 1975, quando a mãe dela tinha saído para ir buscar lenha. A mãe da Simone procurou ela por 2 anos, mas nunca encontrou. As suspeitas caíram sobre o parente do marido dela, Cara chamado Pedro. Na época, ela foi à polícia e falou. Porém, nem a Simone nem o Pedro foram encontrados. Terra.com conseguiu falar com a Simone e ela disse o seguinte: Simone conta que desde pequena seu pai dizia que a mãe dela, Iraildes da Cunha Lopes, era alcoólatra e havia morrido. Ela, no entanto, nunca tinha visto atestado de óbito ou qualquer documento a respeito. Mas olha só, a Iraildes, né, essa mulher que ele dizia que era mãe dela, na verdade não era mãe dela. O nome de verdade da mãe dela era Neide Aparecida Pereira, ou seja, até sobre a mãe ele mentia. Quando eu queria saber mais, ele ficava bravo e como era um homem violento, eu deixava pra lá. Em maio de 2006, ele sofreu um derrame e ficou muito ruim. Fui a última pessoa a falar com ele antes de morrer e pedi que ele falasse se minha mãe estava viva. Ele negou. Preferiu que esse segredo terrível morresse com ele. A cuidadora conta que após a morte do pai, aumentou o desejo de saber mais sobre a mãe. Eu já tinha meus 5 filhos todos criados. O caçula tem hoje 24 anos e eles também perguntavam da avó. Decidi então pesquisar sobre ela. Em busca de informações sobre a mulher que acreditava ser sua mãe, Simone acabou chegando à verdadeira história do homem que se passou por seu pai. Descobri que Iraildes tinha morrido em 1974, mas também que ela não era minha mãe.
foi quando soube que tinha um processo envolvendo quem se dizia ser meu pai na delegacia de Tanabi, que é de onde ela realmente era. Quando vi o que era, caiu meu mundo. Fiquei em choque, pois logo entendi que eu era uma menina sequestrada e estava lá o nome dele como meu sequestrador. Imagina isso, pelo amor de Deus. Nessa época, aqui ela tem 46 anos, né, atualmente, 46, 47. E ela foi sequestrada quando tinha 2 anos, ou seja, ela passou 44 anos sem saber que tinha sido sequestrada. E pensa, você ser tirado da sua família que te tratava com cuidado e com amor pra ser cuidada por um homem violento não deve ser nada bom. Deus nos livre, ó. A própria Simone reconhece que a sua vida parece um filme, um drama daqueles de chorar. Simone agora diz que tem 2 objetivos. O primeiro é recuperar a identidade que lhe foi roubada. Vou trocar toda a documentação em que estou registrada como Simone Aparecida Lopes Garcia para meu nome verdadeiro, Simone Aparecida Pereira dos Santos. O outro é encontrar sua verdadeira família. Neide, minha mãe, está hoje com 66 anos, se estiver viva. Também espero encontrar minhas irmãs. Simone então começou a procurar sua família e nós não temos mais notícias sobre o caso. Ou seja, será que ela achou? Não sei. Essa notícia é de 2019, então pode ser ou não que ela tenha achado. A gente espera sinceramente que ela tenha conseguido, que tenha ficado tudo bem, que agora ela esteja com a família dela. Caso ela não tenha encontrado, mas você conhecer alguém chamada Neide Aparecida Pereira. Se você conhecer alguém com esse nome, ela pode ter sido a mãe de alguém que foi sequestrada e que agora está tentando buscar ela. Entra em contato com o site da Terra e fala que acharam a mãe da Simone. Ou até com a gente mesmo. Mano, imagina se esse nosso vídeo ajuda a descobrir a Madeline. Ou então, não, imagina, mano, ia ser o feito da minha vida. Eu podia morrer depois disso, que eu já tava tranquilo. A Madeline foi achada. Vou até colocar a foto aqui dela de novo aqui, ó. Pá! Coloca a foto da Simone também, pá, aqui, ó. Simone. Não tem foto da Neide, tem foto da Simone também, tem todo. Simone, Madeline, pronto, tá tudo aqui. Mas e você, já parou pra pensar? E agora, tá se perguntando, será que você foi sequestrado ou não? Eu espero que não. Pelo amor de Deus, que Deus te ajude que você não tenha sido sequestrado e eu também não. Mas agora, se você gostou desse vídeo, o que você tem que fazer, meu bem? Tem que clicar no like, se inscrever, compartilhar, deixar seu comentário. Isso, maravilha. Deixa aí nos comentários o que você faria se você tivesse descoberto nesse vídeo que você foi sequestrado. E se você puder, assiste esse outro vídeo daqui que tá aparecendo. Esse vídeo fala sobre Lampião e Maria Bonita. Isso, e logo embaixo tem outro vídeo também que fala sobre outro casal. É um vídeo sobre a vida de Cleópatra. Cleópatra. Beijos, até mais, tchau, fiquem com Deus. Não desapareçam, pelo amor de Deus.